Bem-vindo você que está chegando aqui no Além da Notícia. Nós estamos hoje com um bate-papo incrível, conversando com o padre Gildásio Mendes sobre ética e ética nas comunicações. Aliás, o Papa Francisco, ele tem falado muito, eu vou trazer aqui sobre a importância da ética em favor das pessoas e da vida. No 9º Multicom que aconteceu em Vitória, o senhor trouxe aqui um ponto que é o tempo é maior do que o espaço. O que o senhor quis dizer com isso em questão ética e comunicação? Eu estou refletindo já há um tempo sobre esse tema do tempo e da comunicação. Eu estou agora escrevendo o meu 19º livro. Mesmo como provincial, tem tempo para escrever. Naturalmente que a gente vai refletindo e partilhando isso com os colegas, com os pesquisadores de universidades, com a CNBB e outros colegas aqui fora, nos Estados Unidos, na Europa. Então, qual que é a questão? Eu sei que é um tema um pouco complexo, mas eu vou tentar traduzir em linguagem simples. Nós temos o tempo que a gente chama linear, não é? Porque nós vivemos em cima dele. 24 horas é um tempo linear. O relógio trabalha dentro de um tempo linear. Né? A linearidade. Depois nós temos o tempo virtual. O tempo virtual é baseado muito no 1, no 0, no 1 e no 0. Ele é diferente do tempo linear. Né? Porque a virtualidade te coloca, por exemplo, dentro de um lugar novo, fora de uma realidade. Por exemplo, se você fala com uma pessoa de outro país, né, você está virtualmente presente no momento dele. Né? Mas se você tem que viajar, aí já muda o tempo, correto? Então, nós vivemos uma sociedade em que tudo era um tempo muito matemático, regular. Né? O tempo virtual nos coloca em qualquer lugar, a qualquer momento, em conexão. Né? Então, o que é a reflexão? Que tanto o tempo linear como o tempo virtual ainda são tempos técnicos, racionais ou tempos baseados na tecnologia. Agora, existe um tempo que é o tempo de Deus, que eu chamo de tempo pascal. Né? Então, qual foi a reflexão que eu fiz e que eu estou propondo? Que a gente reflita um pouco sobre a importância do tempo de Deus dentro do tempo virtual, dentro do tempo linear. Eu dava um exemplo, não, e talvez eu vou pedir para você colocar depois um vídeo que eu produzi, onde eu começo mostrando que o mundo virtual, a internet, o mundo digital, ele tem muito em comum com as estrelas, as constelações, as galáxias. E aqui abre para nós um diálogo entre a igreja e o mundo científico. Tá? Então nós podemos dizer que o mundo virtual nasce de Deus. Tá? De que o mundo da conexão, ele é criado por Deus. Deus criou o céu, a terra, Deus criou o sol, a energia, a luz e o mundo virtual. Quando a gente parte desse princípio, não existe dualismo entre o evangelho e a tecnologia. Não existe uma dicotomia, um dualismo entre nós, cristãos, e o mundo secular. Portanto, o tempo de Deus faz com que a gente integre tudo isso. Vamos ver o vídeo? Certo? E a gente volta comentando. Pode soltar o vídeo aí inicial.
tinted windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. And revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name ever on this word, but that was when I ruled the world. Hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name ever on this word, but that was when I ruled the world. Depois de vermos esse vídeo, padre, algo ainda que o senhor quer chamar a atenção sobre ele? Pois é, então nós vimos aí de que esse tempo virtual com o tempo de Deus, que é o tempo pascal, não é isso? Nós acreditamos de que depois da ressurreição de Jesus, né, Deus está presente conosco. Jesus está vivo, não é isso? Olha a consequência disso. Quando uma pessoa entra na internet, como é que eu vou santificar meu tempo na internet? Como é que eu vou ritualizar meu tempo na internet? Eu dei um exemplo, né? Na Idade Média, os monges, que eram os grandes comunicadores, eles trabalhavam com a cultura, eles tinham as bibliotecas, eles que produziam livros, enciclopédias. Os monges foram os grandes comunicadores da Idade Média. E o que São Bento e outros criaram? A ritualização do tempo, a santificação do tempo. Eles criaram a liturgia das horas, que começa bem cedo. Aí você tem 1h às 9h, meio-dia, às 3h, às 18h, às 21h. Eles santificaram o tempo, eles ritualizaram o tempo, eles sacralizaram o tempo. Então, a questão que eu estou apresentando agora para especialistas da comunicação, é possível para nós ritualizar o tempo virtual? O senhor está falando de disciplina também, ao mesmo tempo, não é? Isso. Porque o senhor está nos trazendo aqui o uso do tempo virtual, do tempo linear, do tempo de Deus, e aí vamos fazer assim, e o meu tempo, o que eu vou fazer usando esses 3 exemplos. Certo. Então, como eu me disciplinar para viver bem o meu tempo, as minhas 24 horas? Isso é ética, isso é saúde. Isso mesmo. Cheguei a boa conclusão? Chegou bem, porque é o seguinte, o mundo da conexão, ele tem um problema que é o seguinte, é a questão do estresse. Tá? Por exemplo, você encontra com as pessoas e fala assim, nossa, eu preciso de um tempo para a gente conversar, para a gente ter um jantar juntos. Qual é o grande drama de alguns pais? Eu preciso encontrar meus filhos, né? Às vezes o pai está jantando e o filho está conectado com 100 pessoas, ele fala, será que eu estou sentindo o meu filho? Será que o meu filho está tendo tempo para mim? Então existe uma questão mundial hoje que é, assim, o perigo das pessoas viverem um estresse da conexão e perder a qualidade do tempo presente. Tá? A gente não deve ficar com medo e nem fazer dicotomia, sim, dualismo mas com isso. Mas é uma realidade. Mas é uma realidade. Então, por que nós precisamos da ritualização do tempo virtual? Por causa da saúde que você colocou. Dá um exemplo. A mãe encontra com um filho que está ali na internet, ou está no celular conectado e estudando. Como é que uma mãe vai dizer para o filho que aquela experiência ali é uma experiência de Deus? Meu filho, olha, quem criou essa luz da internet que faz com você que conecte, que você manda informação, é Deus. Deus está por trás, entendeu? Desses bits e bytes que a gente chama, né? Assim como a televisão transmite, na internet transmite, Deus está por trás disso aí.
Ele é o criador das galáxias, dos planetas. Deus está por trás dessa conexão que você tem. Esse Deus te ama. As pessoas que você está conectado são todas criaturas de Deus, meu filho, né? E a mãe começa a conversar com o filho sobre a presença de Deus dentro desse grande complexo universo virtual. E ali tem um tempo de Deus, porque Deus te ama e você está aí, eu também estou junto com você. Olha que bacana, a mãe está junto com o filho, enquanto o filho conecta com tanta gente. Isso nós não conseguimos fazer ainda. O pai e a mãe ficam lá, o filho fica aqui, o filho sente às vezes uma ruptura com a família e com a igreja. Então nós temos hoje uma ruptura do tempo entre os jovens e as famílias, entre a igreja e as pessoas. Por isso que nós precisamos de uma reflexão maior para sacralizar o tempo virtual, ritualizar o tempo virtual. Isso vai nos ajudar muito. Agora, o que é importante em tudo isso que o senhor nos traz aqui é o entendimento desta realidade. Porque entendendo, nós vamos ter maior controle sobre a nossa vida, nossas ações e um melhor aproveitamento do nosso tempo. Isso é qualidade de vida. Isso é aplicar bem também o nosso tempo em favor de nós, das nossas causas, do nosso trabalho, da nossa família. Aqui não está uma dificuldade hoje e que não é tão difícil assim de ser entendida? Exatamente, e esse que é o ponto que nós estamos refletindo. Por quê? Nós não encontramos uma saída clara ainda, nós temos que trabalhar dentro do mundo virtual. Por isso que hoje, esse diálogo que o Papa está pedindo entre nós e os cientistas, os pesquisadores, os psicólogos, pedagogos, aqui nós precisamos de um novo diálogo com as novas ciências, com a neurociência, com a física quântica, a matemática, e penso que é um momento maravilhoso e está tendo muitas iniciativas. Eu sei que o Vaticano tem lá dentro um instituto de diálogo científico com os cientistas para chegar a esse ponto. Nós sabemos que Teilhard de Chardin, um jesuíta, nos ajudou muito nessa reflexão. O Papa Francisco agora também tem nos ajudado nessa reflexão. Aliás, a frase, o tempo é maior do que o espaço, está no Evangelho Gaudium, no Evangelho da Alegria. O Papa diz que o tempo é maior do que o espaço. Por quê? Porque a geografia dos espaços pode, às vezes, nos aprisionar. Tá bom? Inclusive a nível ético, a nível espiritual. O tempo de Deus, um segundo para Deus é como um ano, um minuto é como 1000 anos, não é isso? Sim. Porque é o tempo da misericórdia, é o tempo da compaixão, é o tempo do amor, é o tempo da graça. Às vezes nós somos muito apressados, viu? O pai quer apressar o filho para aprender logo, o educador, nós temos que aprender logo, e entramos numa sociedade que é um pouco perigosa do resultado pelo resultado. O mecanicismo, essa coisa muito exagerada do só o resultado, né? Que é importante, mas não podemos viver só em função disso. Então, a teologia do tempo maior do que o espaço, ela tem uma implicação prática. Viver com liberdade, com otimismo. Tá? Por exemplo, quando a gente olha, nós igreja, estamos aqui no mundo religioso, e olhamos para a sociedade secular e fazemos um muro separando, a gente começa a sofrer. E o senhor falou sobre isso, o diálogo com o mundo secular. Com o mundo secular, que é a grande proposta do Papa Francisco, do Vaticano II. Sim, não, que aí eu uno agora também uma outra palavra que escutei aqui de Dom Darcy, o bispo da comunicação, dizendo que nós temos que passar de uma pastoral da transmissão de alguma coisa para a pastoral do testemunho. Certo. Neste diálogo com o mundo secular, como deve ser feito isso? Porque são necessárias as duas coisas, tanto transmitir quanto testemunhar. Exatamente. Porque o testemunho é uma linguagem que fala por si, né? E então, rompendo esse muro que às vezes nos separa, essa linha entre o religioso e o secular, o que Jesus fez de maneira maravilhosa, não é isso? O samaritano, ele vence a barreira da separação geográfica e cultural. É o meu irmão, né? Então, essa proposta, e eu apresento Jesus Cristo como um grande comunicador. Eu penso que nós não podemos ter receio de apresentar Jesus Cristo como um grande comunicador e desenvolver isso, não simplesmente a nível de uma catequese, mas mais amplo. Eu te dou um exemplo.
Um dos temas, ou uma das realidades que nós vivemos hoje, somos viajantes no tempo. Todos nós somos viajantes, certo? Nós somos viajantes no tempo. Nós trabalhamos, mudamos, nós vivemos realidades cada vez diferentes. Nós somos viajantes do tempo. Agora, a vida cristã é uma vida de viagem também. O que fez Abraão? Viajou, não foi? Moisés, sai da tua terra, ou Abraão, sai da sua terra. Moisés. O que Jesus Cristo fez? Convidou um grupo de apóstolos para ser viajantes no tempo de Deus. São Paulo, ele vai viajante. Eu evangelizo, eu prego. Os santos, a igreja, todo cristão é um viajante no tempo de Deus. Quando a gente vê Jesus Cristo a partir disso aí, nós temos uma maior liberdade para trabalhar a comunicação e para vivermos o mundo dentro da sociedade com a proposta cristã. Por isso que o Papa fala de igreja em saída. Saída de comunicadores, saída de viajantes. Isso dá uma liberdade muito grande. E aí a tecnologia nos ajuda muito. E é o caminho para vencer a dificuldade do diálogo. É estar Isso. presente na vida do outro, é chegar e ser um testemunho que encanta. Aí está o caminho. E tudo isso está incluso na temática que nós estamos aqui conversando hoje. Ética, veja, já viajamos por tantos lugares aqui nesse nosso bate-papo e estamos falando de ética nas comunicações, nos relacionamentos. Nós vamos para o intervalo e voltamos já para o terceiro bloco da nossa conversa, que está muito interessante também.